Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Já desde 1968, estudando a doutrina espírita e a ciência do direito. As duas ciências, a doutrina e a ciência do direito, elas estão juntas. A finalidade das duas é idêntica. O Espiritismo veio, como está na introdução ao Livro dos Espíritos, ele veio para esclarecer pontos primordiais na lei de Deus, a fim de que possamos cumprir essas leis com a inteligência, com o livre-arbítrio, com o discernimento, nos proporcionando subir os degraus da perfeição pelos nossos próprios esforços. E o direito, ela é uma ciência que procura estudar as leis da natureza, as leis de Deus, e dali tirar substâncias para criar regras que mostrem às criaturas como as cumpri-las, por que as cumpri-las. Então, como cumprir é estudar as leis e se adequar a elas. E qual a finalidade desse cumprimento? A harmonia social, o respeito. E respeitar as pessoas, isso é aquela dignidade que está nas leis de Deus, a dignidade que está nos ensinamentos de Jesus, só fazer com o próximo o que gostaria que fizesse consigo, e a dignidade que está na Constituição da República Federativa do Brasil. Aprendermos a respeitar a tudo e a todos. Ninguém tem liberdade a não ser dentro das leis. Você só pode realizar os atos que as leis lhe autorizam. Isto é que é liberdade. Liberdade é estar dentro das leis. Vamos hoje aqui dar continuidade ao nosso projeto de estudos do Livro dos Espíritos e vamos continuar aqui na questão 617. Nós estamos nas leis morais. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Nós sabemos que essas leis tomam conta da parte física, da parte dos fenômenos, e as outras a parte moral. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. É aí que está a grande diferença. O filósofo Diógenes já tinha nos alertado sobre isso. Procurar seguir a linha do sol. Ele queria tomar o sol como um exemplo de luz, o exemplo de lei. Jesus também nos mostra isso. Conhecereis a verdade e a verdade lhes mostrará o caminho correto. Só o estudo nos orienta para isso. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Então, tudo é Deus que toma conta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Então as leis morais dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso Criador, conosco e com os nossos semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, que são as leis morais. Então aqui nós estamos nessa questão 617, mostrando a importância de entendermos essa lei. O jovem deveria ser educado nessas leis com 0 ano de idade.
a partir do 0 ano de idade. Mas para ele receber esses ensinamentos, o pai e a mãe também deveriam ter passado por isso. O pai e a mãe só vão educar o filho naquilo que eles tiverem consciência e certeza, se eles não leram, não estudaram. Conhecimento da lei natural, 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Porque vai depender de uma série de condições para entender, para estudar. Uma série, até está relacionado até à alimentação da criatura. E como que ela vai estudar? Você vê que tem gente que é pastor, quer dizer, subentende-se que ele estudou, fez curso superior e ainda estudou a Bíblia. E, no entanto, mata duas crianças de 5 e 3 anos queimadas dentro do próprio quarto. Ele conhecia as leis, chegou a conhecer, não entendeu nada. Não interpretou, não compreendeu, não assimilou. É isso que nós estamos precisando diferenciar, não é? Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la, investigar aqui é estudar, são os que melhor a compreendem. Eu tenho falado isso há mais de 40 anos. Para estudar uma doutrina como o Espiritismo, nós temos que estudar Jesus, Lucas, Mateus, Marcos e João. Isso demora 6 anos, 1 a 3 horas por dia. Temos que estudar as cartas de Paulo, de Pedro, Atos dos Apóstolos, senão não entendemos a vinda de Jesus. E depois vamos estudar as obras básicas, que são 5. Isso demora, às vezes, mais 12 anos, de 1 a 3 horas por dia. Temos que reler várias vezes algumas obras, como o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Temos que ler mais de 30 obras de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, de André Luiz através de Francisco Cândido Xavier. Então, os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Quem não aprende pelo amor vai aprender pela dor. Deus não deixa de dar os caminhos. Então nós precisamos aqui, eu vou dar uma parada aqui e voltar aqui nessa parte importantíssima da lição do Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, questão 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente, assim é. Isto faz parte da lei. E isso aqui faz parte desse aprendizado que nós estamos vendo aqui nas leis morais. Quando você está lá, você faz a revisão de todas as suas obras, e aí você separa as boas das ruins, e você vai programar várias encarnações para começar esse recomeço, essa recaminhada, aonde você vai procurar acertar os erros e dar continuidade aos acertos. Vamos pegar aqui um trecho desse livro maravilhoso, Obreiros da Vida Eterna, coletânea de 16 livros, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz.
no capítulo 16, exemplo cristão, ele está falando de Dimas. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão. Mas quanto a si mesmo, que era o principal objetivo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Então ele não cumpriu a principal tarefa que era para com ele, em primeiro lugar. Se empolgou com os trabalhos sociais, ditos de caridade, que são importantes, mas o primordial era a reforma íntima dele, e que ele não fez. Dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente. Não se preparou suficientemente. Por isso que é importante nós estudarmos com calma, com serenidade. Por isso que eu digo que o estudo são de 15 a 20 a 30 anos. Temos que reler várias obras para entendermos isso. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Dependem de estarem mais ou menos adiantados, sob o ponto de vista do conhecimento e das regras morais. Então nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Aqui nesse capítulo, vale a pena ser relido várias vezes. Assim como nós temos o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que fala da reencarnação. Assim como temos o capítulo 2, na questão 132, que vai falar dos objetivos da encarnação. É uma sequência o estudo. Tudo depende do que estamos, do início, do meio e do fim. Então vamos aqui começar a terminar esse pequeno vídeo, esse segundo vídeo do Livro dos Espíritos, né? A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida. Se ele realmente soube usar as faculdades que tinha. E ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Isso é fundamental. No início da encarnação, mostrar isso aos jovens. Não é com música que se mostra isso, não. É com estudo e com exemplos dos pais, dos avós, da professora primária e também das religiões. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, terminado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido os se instruírem? Então nós temos que estudar isso e verificar aonde é que está esses ensinamentos. A doutrina espírita hoje dispõe esses ensinamentos. Nós deveríamos estudar numa sequência o Livro dos Espíritos, mas são estudos demorados para serem compreendidos, assimilados e praticados. Não temos outro caminho. Só o estudo pode nos oferecer a luz para o caminhar seguro. Grande abraço, Marcelo Paes Barreto.